Ok, pessoal, então iniciamos agora, acho que a última parte, ela é um pouco mais demorada porque tem mais detalhes, mas basicamente é a última parte nossa que trata especificamente das formas da gente projetar a voz autoral, ou seja, de nós fazermos com que a nossa voz, né, fique num primeiro plano dentro do cenário enunciativo do nosso artigo, tá? Então, vamos lá. Segundo o Adam, a responsabilidade enunciativa de uma proposição pode ser marcada por um grande número de recursos linguísticos. Os verbos que introduzem o discurso outro é um desses recursos e se configura como uma subcategoria da categoria denominada indicadores de quadro mediador. Só que o que eu fiz no meu estudo, né, na minha pesquisa? Eu entendi que só a proposta de Adam não era suficiente para eu distinguir, né, e responder aquela pergunta, né, o que diferenciaria, então, o texto de autores de níveis de expertise diferentes. Então, aquela proposta do Adam, eu somei ainda outras propostas de categorização dos verbos que eu encontrei em Rabatel, quando ele fala dos verbos de percepção, no Charolles, que fala dos verbos neutros, no Markowski, que fala da função dos processos verbais em artigos de opinião, e principalmente nesses autores aqui, que eles avaliam a partir da gramática sistêmico-funcional, né? Eles avaliam os verbos a partir do seu potencial avaliativo e denotativo. A gente está partindo de alguns princípios. O primeiro deles é de que, ao escrever, né, então, aquele que escreve, o autor, ele não leva em consideração só as ideias e os valores dele, mas também aqueles que são compartilhados pelos pares dele na comunidade discursiva, de modo que ele também vai, por meio da sua escrita, né, projetar uma imagem de si que o define perante essa comunidade. E a construção dessa imagem é muito intimamente relacionada com as escolhas linguísticas que ele faz na sua escritura, né, do texto acadêmico, e no caso da pesquisa que eu desenvolvi, né, na escolha dos verbos de elocução, os verbos de introdução do discurso outro. A gente tem que considerar que essa escolha desses verbos indica um posicionamento. Se não um posicionamento, pelo menos uma opinião do citante sobre o citado. Então, na observação dessas opiniões, então é que esses autores, como o Thompson e o Jung, depreenderam alguns padrões de avaliação presentes no texto. Então, para a gente resumir, a gente pode postular que nos textos escritos, o fator avaliativo, né, a avaliação, ela cumpre algumas funções. Quais? Expressar a opinião de quem escreve o texto, a construção e a manutenção das relações entre quem escreve e quem lê, e, sobretudo, principalmente, né, organizar o texto, sinalizando para o leitor, dando pistas para o leitor, né, dos aspectos formais, como o início e o final do texto, assim como a organização argumentativa dele. No âmbito lexical, então, a gente vai observar como adjetivos, substantivos, verbos e advérbios são usados de maneira avaliativa. E no aspecto gramatical, observam-se principalmente o papel que o tempo e o aspecto verbal desempenham num texto. Em artigos acadêmicos em que as teorizações e demais considerações acerca do conhecimento são priorizadas, o papel da avaliação é de demonstrar claramente o grau de certeza ou incerteza que cada proposição possui. Lembra que eu falei anteriormente sobre a responsabilidade enunciativa, a prise en charge, perdão, quando o sujeito toma como verdadeira uma proposição, ou seja, ele se engaja com aquilo porque ele está certo da verdade daquilo, mesmo que não seja verdade, não importa, mas ele se... como ele está seguro daquela verdade, ele se engaja, né?
Por isso, Thompson e Jung, citados pela Benítez, né, discutem sobre os valores de locução em centenas de artigos acadêmicos de diversas áreas do conhecimento. No seu estudo, os autores compilaram cerca de 400 verbos, não é pouca coisa, né? Tanto verbos delocutivos, e os categorizaram de acordo com os aspectos relacionados a um potencial que vamos chamar de ativo e denotativo. É importante ressaltar que no trabalho desses autores, né, do Thompson e Jung, o status de um verbo de elocução não é algo que nasce com ele, sabe? Não é assim. Não é inerente à identidade do verbo. É a gente que identifica esse potencial, esse status dele, pelo contexto de uso, né? Para entender essa classificação, também importa saber que a etiqueta escritor é conferida para aquele que escreve um texto. Então, o autor do artigo, né? E autor é a etiqueta que a gente coloca naquele que é citado no texto do escritor. Então, imagine que eu fiz um texto, eu sou o escritor. Só que eu citei, por exemplo, o Bakhtin no meu texto. Aí o Bakhtin vai ser chamado de autor, tá? Nessa categorização aqui. E aí, pensando em como é que a gente vai categorizar esses verbos em relação ao potencial denotativo e avaliativo. Então, no potencial denotativo, a gente vai colocar os verbos que se categorizam de acordo com 3 grupos. O grupo textual, diz respeito à expressão verbal, e aí a gente tem o verbo afirmar como o maior deles, né? O mental, diz respeito aos processos mentais, como considerar, observar, né? E o potencial denotativo de pesquisa, diz respeito aos processos mentais ou físicos, estritamente relacionados à atividade de pesquisar, como desenvolver, selecionar, categorizar, etc. No que diz respeito ao potencial avaliativo, os verbos são categorizados em 2 grupos. Os verbos podem, em termos de avaliação, declarar uma comparação. Aí você tem a comparação, o contraste de uma obra citada com aquilo que o locutor pretende defender. Então, corresponderá, contrastar, comparar, são verbos que são utilizados com essa finalidade. E também o potencial de teorização. Quando se usam verbos com este potencial, a gente revela como o discurso citante, então, como um exemplo, eu que estou fazendo a minha citação, né? Como eu mobilizo aquela obra que eu estou citando, de modo a construir a minha própria linha de argumentação. E nisso eu vou descrever processos físicos ou mentais envolvidos com o próprio ato de pesquisar. E aí eu tenho verbos como explicar, explicitar, medir, calcular, obter, achar, verificar, quantificar, etc. É importante a gente pensar, gente, que esse grupo de verbos aqui promovem um distanciamento da minha voz. A voz de quem eu estou citando fica num primeiro plano e a minha se apaga. Quando eu uso verbos desse potencial aqui, a tendência é que a minha voz se sobressaia e a voz que eu estou citando fique em segundo plano. Por isso, a gente tem que sempre priorizar esse padrão aqui. Ops. Aquelas categorias do Thompson e Jung, eu também juntei outras categorias criadas por uma autora, que é a Oliveira, 2005. Ela vai chamar atos do escritor de atitude. Esse tipo de verbo indica a atitude comportamental daquele que escreve diante do conteúdo citado. Então, os verbos que vão predominar nesse modelo de escrita é o criticar, contestar, revolucionar. Isso aqui são alguns, é uma tabela que
sistematiza nessas informações, tá? Então, no potencial denotativo tem os atos de L1E1, e raramente ele é negativo, tá? A maior parte das vezes é neutro ou positivo. Um posicionamento de L1E1, que pode ser fatual, contrafatual, não fatual. A gente vai ver cada um deles ainda, tá? E o potencial de interpretação, é essa parte que é uma contribuição, né, de autores que não são aqueles iniciais que eu estava falando. Desenvolvimento retórico do discurso do enunciador segundo, comportamento atribuído ao enunciador segundo, o status da informação do autor citado, ou uma interpretação não manifesta. Basicamente, aqui também mora, nessa parte aqui mora, um potencial muito grande para colocar a voz de quem escreve num relevo, numa posição privilegiada no cenário. E a última recomendação, né, novamente, para essa questão dos verbos de introdução do discurso outro, sempre que eu precisar trazer a voz do outro, é importante que eu dê preferência aos verbos de teor avaliativo. Por quê? Porque eles revelam um posicionamento pessoal. E desta forma, a minha voz autoral preenche a cena enunciativa, em vez de deixar a cena todinha para outra voz. Então, retomando aqui, alguns verbos dão conta de revelar mais explicitamente a presença dele ou seja, eu que estou escrevendo, né? Ou ainda o discurso citante, como vocês preferirem. Esses verbos são denominados pelo Thompson e Jung como ações do escritor. Então, o que for ações do autor, a gente vai colocar como o tipo de verbo que vai mover toda a responsabilidade pelo dito para o autor. Quando eu coloco os verbos que estão no grupo de ações do escritor, eu estou privilegiando a minha voz, né? Então, os verbos de comparação, compara ou contrasta a obra citada, nós já vimos isso, né? Corresponderá, contrastar, comparar. Os verbos de teorização, né, que também revelam como o discurso citante mobiliza a obra e a obra citada, né? E aí eu vou ter verbos como explicar, medir, calcular, obter, achar, verificar, quantificar, etc. A essas categorias de Thompson e Jung, então eu juntei aquelas criadas pela Oliveira 2005, e aí tivemos os atos do escritor de atitude. Que lá na minha tese eu renomeei como atitude de L1E1, indicando que a atitude comportamental, que pode ser criticar, contestar, revolucionar, daquele que escreve diante do conteúdo citado. E esses verbos expressam uma atitude comportamental de tal forma que faz com que a responsabilidade pela representação do discurso citado recaia primariamente sobre aquele que cita e apenas secundariamente sobre o citado. O que eu quero dizer com isso? Ora, que a voz daquele que está citando, né, do escritor, daquele que está escrevendo seu artigo, fica num cenário privilegiado, numa posição privilegiada dentro do cenário enunciativo. Ele toma a cena e deixa o discurso citante num segundo plano. Bom, os modos pelos quais um determinado enunciador percebe e interpreta as várias vozes que mobilizam no seu texto dizem respeito ao potencial avaliativo. Oliveira 2005 lembra que os mesmos verbos são passíveis de classificação segundo o potencial ou outro, né?
uma vez que praticamente todos os verbos apresentam não só um potencial denotativo, como também avaliativo. No que tange a potencial avaliativo, é importante a gente distinguir os dois modos de avaliação disponíveis na elaboração de um texto, que é o posicionamento e a interpretação. Os verbos indicadores de posicionamento refletem uma preocupação em relação à verdade ou acuidade do conteúdo proposicional apresentado, enquanto os verbos indicadores da interpretação do escritor não colocam em xeque a veracidade da informação citada. Antes, eles focam só o modo como o discurso é lido e mobilizado pelo citante. Então, nesse quesito, Thompson e Jung consideram a necessidade de se observar 3 fatores ao classificar um dado verbo de elocução, que é a instância do autor, a instância do escritor e a interpretação do escritor. A instância autor se ocupa da atitude deste de validação da informação reportada. E essa atitude se classifica nesses posicionamentos, que pode ser positivo, negativo ou neutro. Quando ele é positivo, você tem verbos como postular, asseverar, enfatizar, discursar, salientar, sublinhar, sustentar, etc. Quando ele é negativo, que é muito raro, tá, gente? O enunciador segundo é apresentado como alguém cuja informação oferecida é tida como falsa ou incorreta. E aí os verbos são desconhecer, ignorar, repudiar. Já deu para perceber por que esse tipo de verbo, né, ou de posicionamento, digamos assim, não seria utilizado quase nunca, né, no cenário acadêmico, porque a não ser que você esteja tratando de um trabalho absurdamente grotesco, você não tem como questioná-lo na íntegra, né? Bom, o posicionamento pode ser neutro também. Quando o posicionamento é neutro, significa que o enunciador segundo é apresentado como alguém que não deixa clara qual é a sua atitude em relação à informação reportada. E aí os verbos que vão predominar é examinar, apontar, assinalar, ilustrar, sinalizar, refletir, lembrar, pensar, observar, perceber, ponderar. E na instância daquele que cita, agora estamos falando de quem está citando, né? Há posicionamentos possíveis. Quais posicionamentos? Ele pode ser fatual, contrafatual e não fatual. Fatual é aquele que cita, né, quando o tipo do verbo que, quando ele é mobilizado por aquele que cita, ele vai apresentar o citado como alguém cuja informação pode ser considerada como verdadeira ou acurada. Por exemplo, focalizar, testar, constatar, declarar, demonstrar, verificar, registrar, reiterar. O posicionamento contrafatual ocorre quando o citante apresenta o citado como alguém que oferece uma informação que ou é falsa ou é incorreta. E aí, uns exemplos é ignorar, exagerar. E um outro posicionamento possível seria o não fatual, quando o citante não deixa clara qual é a sua atitude em relação à informação ou opinião do citado. Então, eu que estou escrevendo, não estou deixando claro para o meu leitor qual é a minha atitude em relação à informação que eu estou citando no meu texto, né? Então, nesse caso, ambas as instâncias, o locutor primeiro ou o enunciador segundo, se relacionam à verdade ou à acuidade do que é reportado. Um outro modo também de avaliação compreendido pelo potencial avaliativo diz respeito à interpretação do locutor, né, relacionada a vários aspectos do status do conteúdo proposicional, e ela vai se dividir nesses tópicos, nesses tipos de interpretação. O desenvolvimento retórico do discurso de E2, então, o locutor, enunciador primeiro, ele vai apresentar uma interpretação de como a informação ou opinião reportada se encaixa no texto do autor. E ele vai usar verbos do tipo mencionar, comentar, complementar, continuar, enunciar, relatar, resumir. Pode dizer respeito também à interpretação do comportamento do enunciador segundo. Então, alguns verbos, quando utilizados por esse locutor enunciador primeiro,
apresenta uma interpretação da atitude ou do propósito do autor ao dar a informação relatada. E aí os verbos utilizados seriam admitir, alegar, concordar, reagir, manifestar. E um outro tipo de interpretação possível diz respeito ao status funcional da informação. Então, se esse locutor, esse autor o escritor do texto, né, indica o status funcional que a informação reportada ocupa no seu texto. Aí exemplos são os verbos superar, anunciar, assentir, determinar, postular, preconizar, recomendar. Os autores também estabelecem uma outra categoria que eu não incluí na minha pesquisa, porque são verbos que já estavam numa outra categoria que eu chamo de ordem 6, que são os indicadores do verbo mediador, ou de quadros mediadores, perdão, que diz respeito à escolha dos verbos de atribuição da fala, né, elencada em Adam. Trata-se de uma categoria que abriga um leque de verbos que não realizam a interpretação e representam apenas objetivamente a informação citada. Dentre esses verbos, os mais comuns é dizer e afirmar. E são, inclusive, os verbos que mais promovem um distanciamento desse locutor no cenário enunciativo, ou seja, aquele que está escrevendo, né, o personagem, digamos assim, criado por aquele que está escrevendo, fica apagadinho no cenário enunciativo. Quando eu uso dizer e afirmar, eu estou dando muito palco para o autor que eu estou citando e pouco palco para mim que estou fazendo a citação. Bom, gente, então qual que é a recomendação nesse caso, né? Novamente, dá preferência aos verbos de teor avaliativo, porque eles revelam posicionamento pessoal, e desta forma, a tua voz autoral preenche a cena enunciativa, em vez de deixar a cena todinha para outra voz, que é a voz do autor, né? O autor que você está citando. Basicamente era isso o conteúdo da nossa aula, e esse aspecto ele é importante porque o aprendizado desse manejo, né, das vozes no meu texto indiciam muito do meu posicionamento, do meu olhar para aquele, de como eu mobilizo os autores que eu utilizo para descrever o meu fenômeno, né, o fenômeno que eu estou analisando ou estudando. Então, quanto mais eu projeto a minha voz autoral, mais eu apareço na cena, no cenário enunciativo. E isso é um aspecto muito positivo, do meu ponto de vista, na escrita de textos acadêmicos. Então, esse era o nosso conteúdo. Eu acho que agora já podemos nos dedicar, né, à escrita dos nossos artigos. A gente se vê na próxima quarta-feira, pessoal. Até mais.